Já falamos várias vezes sobre autodesenvolvimento, autoconhecimento, crescimento e tudo isso passa por conhecer o perfil que você tem, o perfil de comportamento que você tem. Quando você faz uma entrevista de emprego, quando você faz um processo seletivo, normalmente vem todas aquelas testagens tentando perceber e te conhecer um pouco melhor, mas nem sempre vem a devolutiva. E se você já fez alguma testagem comigo, esse vídeo também vai te ajudar, porque vai te dar um pouco do que é cada um dos perfis e os pontos fortes e pontos de melhoria de cada um deles. Então, fica comigo até o final, porque você tem os 4 perfis dentro de você. Só que alguns estão mais potencializados e outros um pouco menos. É uma questão da economia do cérebro, em que a gente faz melhor algumas coisas e nem tão bem outras. Mas isso não significa que é por isso que você não está entrando naquela vaga ou naquela outra. Também existe a questão da empresa e do que ela está buscando e do perfil que complementa, talvez, aquele supervisor, aquele gerente ou aquela chefia. Então, fica comigo e se inscreve já no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Cada profissional chama um teste ou outro de um nome diferente. Então a gente vai chamar de 4 letras, A, B, C e D. Assim fica mais fácil a gente fazer a identificação e mais fácil também para você olhar para os testes sem ficar com aquela ideia de que aquele não serve ou aquele outro não tem nada a ver. Vamos chamar de uma forma genérica só para facilitar. O tipo A seria uma pessoa mais voltada à comunicação. Ela é ativa, comunicativa, extrovertida, ela fala de uma forma dinâmica, ela se expressa muito bem, mas ponto de melhoria é que ela nem sempre escuta as outras pessoas, nem sempre mostra interesse pelas outras pessoas. Muitas vezes, pessoas muito extrovertidas e muito populares acabam abafando o restante do grupo, tomando conta da conversa. Isso acontece até em entrevistas e é super chato quando acontece, gente, não façam isso não. E esse cara que é mais extrovertido e mais comunicativo, ele não vai ser tão bom com números, provavelmente. Só se ele for realmente desenvolver essa habilidade. De uma forma completa, ninguém é, mas ele vai ter mais habilidade para o ramo de vendas, marketing, publicidade, propaganda, para toda essa parte de RP e de comunicação, do que para vagas que seriam mais voltadas para números, para contabilidade, para engenharias. Então, quando a gente for pensar em alguém bastante comunicativo, lembrem também que se você é muito comunicativo, você também precisa ouvir as pessoas. Tipo B é um trator para trabalhar. Uma pessoa que faz, que vai, que entrega e que se entrega demais e muitas vezes esquece de si mesmo. Deixa de comer para entregar uma tarefa, não se preocupa com horário, não se preocupa com nada disso. É uma pessoa mais extrovertida, mais comunicativa. A diferença entre um e o outro é que o tipo A, ele fala mais do que faz, e o tipo B faz mais do que fala. É aquele cara que, se você delega algo, ele não procrastina, ele vai lá e faz. Mas muitas vezes ele faz tão rápido que ele não para pensar. Ele não para perceber se realmente era daquela forma que tinha que ser feito. Ele não para fazer uma análise de números. Por mais que ele adore planilhas e tudo bonitinho, ele não gosta de fazer nada de burocrático. E por isso ele acaba se atropelando. Porque ele vai fazendo e não se dá conta que ele precisa parar para ouvir as pessoas. É um tipo de liderança, por exemplo, que manda fazer as coisas, mas que em algum momento precisa de alguém que o ajude a organizar e planejar, porque o planejamento é que faz realmente as coisas crescerem. Então, o tipo B é um fazedor nato, mas ele é extremamente direto, ele não bota caraminholas, ele não gosta de ouvir muita história. Diferente do tipo A. O tipo A gosta de uma historinha, gosta de um cafezinho, gosta de parar para conversar. O tipo B não. O tipo B quer que a coisa aconteça, então ele acaba atropelando as pessoas. É um cara de vendas, é um cara de gestão, é um cara de gerência, é um cara para muitas atividades, mas que na parte de planilhas e números não vai tão bem não. Então, tudo isso faz com que o tipo B, ele tenha particularidades muito interessantes e pontos positivos fantásticos, mas alguns de melhoria que talvez ele nem se dê conta, porque muitas vezes esse tipo de pessoas
eles acabam não olhando para os seus erros, porque eles não param para analisar. O tipo C vai ser uma pessoa mais atenta aos detalhes, mais minuciosa, com motricidade fina, mais rigorosa em algumas coisas e muitas vezes perfeccionista. Essa pessoa mais analítica, ela tem facilidade com números, a gente encontra principalmente em profissões como contadores, profissionais de engenharia, profissões que precisem ter precisão e que tenham essa habilidade com números também para que ela possa desempenhar melhor. É a tipologia que também se cobra muito porque quer tudo perfeito, quer tudo bonitinho e acaba sendo extremamente analítica e sempre olhando para o todo. E esses seriam os pontos de melhoria. Muitas vezes a gente não percebe que se tu fica fixado apenas nos números, tu não vai enxergar a pessoa que está por trás desses números. Muitas vezes, quando a pessoa ela tem esse detalhe muito forte na personalidade dela, ela também pode ter dificuldade em comunicar o que ela está pensando, em ser mais comunicativa, porque ela fica mais fechada e introspectiva dentro desse contexto de vida e de trabalho. Então, muitas vezes as pessoas que são mais detalhistas, elas são menos comunicativas. E por isso a habilidade a ser desenvolvida também pode ser a comunicação. Sabe aquele paizão, aquele que adora agregar as pessoas em volta de um café? Aquela pessoa que sempre está disposta a ouvir, sempre está disposta a conversar, que muitas vezes se perde no tempo, acaba deixando de fazer as coisas, pode ser um pouco procrastinador, justamente porque deixa para depois, porque o que importa é estar com as pessoas, o que importa é estar na convivência, mesmo que apenas ouvindo. Aquele bom ouvinte, aquele líder paizão. Então, esse é o tipo D. As grandes qualidades deles são pessoas extremamente leais, pessoas que gostam de ouvir, mas que nem sempre conseguem se expressar e colocar o seu pensamento porque tem receio do que as pessoas pensam. É uma pessoa um pouco mais tímida na dela, que gosta de estar nas rodas de conversa, mas de butuca, aprendendo, conhecendo e nem sempre valoriza o seu potencial, nem sempre percebe o quanto ele também poderia contribuir, o quanto também poderia estar fazendo de uma forma diferente. E daqui a pouco é uma pessoa que deixa as coisas mais lentas, deixa a vida me levar, deixa a vida acontecer, um pouco mais tradicional. Isso faz com que nem sempre ele consiga dar o resultado em algumas atividades ou tarefas que as empresas pedem. Então, tipo D sofre um pouquinho porque ele é muito tranquilo, ele é na dele. Isso faz com que algumas coisas atropelem ele, principalmente quando ele trabalha com o tipo A ou o tipo B, que são foguetinhos, mas ele se dá super bem com o tipo D. Todas essas tipologias, elas estão justamente mostrando que a gente tem um universo dentro da gente, que a gente tem muito a desenvolver, muito a entregar ao mundo e que todo mundo tem algo muito especial. Elas se combinam, se complementam dentro de você e com os seus pares. Então, espero que esse vídeo tenha elucidado um pouco esse conhecimento, que você possa colocar em prática. E se você já fez entrevista comigo, eu tenho um desafio. Me manda aqui embaixo um comentário, justamente para mim saber o seu nome e poder te dar o resultado da testagem que você fez comigo. Vou ter o maior prazer em elucidar essas questões para você. Ótima semana e até semana que vem!